Se você não sabe, a Ucrânia era parte da União Soviética e, tipo, isso daí era um monumento russo que a Ucrânia derrubou. Mas e a história da União Soviética? O que podemos falar dela? Olha aqui, esse é o território atual da Rússia. E essas partes aqui aí vermelho era o que a União Soviética dominava, tá? Interessante, não? Eu queria falar não sobre o paradoxo russo, sim sobre a União Soviética. O paradoxo russo fica para outro vídeo. Espera aí. Joseph Stalin governou a União Soviética de 24 após a morte de Lenin até 53, quando faleceu de derrame cerebral. Foram quase 30 anos de poder absoluto. Para quem não sabe, derrame cerebral é o acidente vascular cerebral, AVC, é um distúrbio súbito no fluxo de sangue no cérebro. E Stalin morreu disso, ó. Stalin morreu de derrame. Enfim, o que acontece? É um distúrbio súbito no fluxo de sangue no cérebro. O cérebro precisa de oxigênio e de glicose vindo do sangue para funcionar. Quando o sangue deixa de chegar à parte do cérebro, as células nervosas, neurônios, começam a morrer em poucos minutos, tá? Enfim, você tem um AVC, você tem um AVC mais comum, que é 85% dos casos, esquemético. Peraí, o nome do AVC deixa eu lembrar aqui, isquêmico, esse é o nome. O nome é AVC isquêmico, tá? É o mais comum, causa bloqueio de uma artéria cerebral. Pode ser por trombose, um coágulo de sangue se forma dentro do vaso cerebral. Embolia, um coágulo vem de outro lugar, como do coração, entalpe a artéria. Enfim, tem um efeito biológico, impede a passagem de oxigênio, nutrientes. Sem oxigênio, nutrientes. O que acontece sem oxigênio? Os neurônios fazem necrose, morte celular. A área morte chama-se infarção cerebral. E tem o AVC hemorrágico, 15% dos casos. Tem o rompimento de um vaso sanguíneo dentro do cérebro, né? Enfim, o sangue extravasa, comprime o tecido nervoso e interrompe o fluxo normal. Enfim, é basicamente isso. Após o AVC, outras partes do cérebro podem aprender a assumir funções perdidas num processo chamado de neuroplasticidade, terapia de reabilitação, terapia o nome é fonoaudiologia, né? Terapia ocupacional estimula esse processo, né? Enfim, mas esse vídeo aqui não é sobre tanto sobre biologia, mas sobre história. Enfim, quando ele faleceu de derrame cerebral, do que eu expliquei aqui agora, enfim, foram quase 30 anos de poder absoluto, um dos regimes mais longos centralizados do século XX. Seu governo ficou marcado pelo terror de Estado, pelos expurgos, pela repressão política e pelo culto da personalidade, mas também pela rápida industrialização ficou marcado, né, pela rápida industrialização, pela vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho mais de biologia, tá? Só um pouquinho, tenham paciência. Então, a corrida industrial e agrícola causou grandes danos ambientais durante os planos quinquenais. A prioridade era industrializar o país rapidamente, construindo fábricas, represas e minas em escala enorme. Desmatamento e poluição aumentaram. O governo via a natureza como algo a ser dominado e ser utilizado pelo homem socialista, né? Houve pouca ou nenhuma homem comunista. Houve pouca ou nenhuma conservação ambiental real nesse período. Enfim, a partir desse cara aqui, ó, que eu não sei falar o nome, ó, esse cara aqui, ó. Olha o nome dele. A partir desse cara aqui, ó, surgiram institutos científicos de ecologia e leis ambientais, que eram parques naturais, reservas científicas, áreas protegidas e serviam para a pesquisa da fauna e flora. Enfim, ao mesmo tempo continuavam grandes projetos de engenharia ecológica, que acabaram desastrosos, né?
Enfim, o pensamento marxista e leninista via a natureza de modo materialista e utilitário. A natureza existe para servir o progresso humano e ao mesmo das forças produtivas. É assim que eles pensavam, o comunista pensava. Enfim, a conservação era vista mais como preservar recursos para o uso futuro, não como proteção ecológica no sentido moderno. Enfim. Com esse cara aqui, ó, o governo reconheceu poluições dos atos nucleares, como Chernobyl, e a degradação ambiental, tá? Enfim, a conservação começou a ser uma pauta pública e política, algo novo na União Soviética, mas nunca foi central, entendeu? Enfim, voltando a falar desse cara aqui, ele ficou quase 30 anos de poder absoluto, né? Um dos regimes mais longos e duradouros do século XX. O seu governo ficou marcado por terror de Estado, pelas repressões políticas, pelo culto à personalidade, mas também pela rápida industrialização e pela vitória na Segunda Guerra Mundial. Os últimos anos de Stalin foram cercados de paranoia, de 52 a 53. Ele perseguiu médicos, acusando eles de conspiração. Entendeu? E, tipo, tem um episódio conhecido como Casos Médicos. Essa atmosfera de medo fez com que, quando ele sofreu derrame, em 5 de março de 53, seus subordinados demoraram a reagir, né? Temendo serem acusados de traição. Muitos historiadores consideram que essa hesitação pode ter acelerado a morte de Stalin, né? Ninguém queria atender esse maluco. Após a morte de Stalin, houve uma luta interna pelo poder em figuras como, por exemplo, olha aqui, ó, teve figuras, olha aqui, ó. Enfim, você teve caras como, por exemplo, deixa eu lembrar, como, peraí, deixa eu pausar aqui. Como Nikita, né? Enfim, pessoal. Esse cara aqui se consolidou como líder a partir de 55 a 56. Sua ascensão marcou o início de uma nova fase, a chamada desestalinização, né? Enfim, em 56, Nikita proferiu o célebre discurso secreto no seu crime de Stalin, os expurgos e o culto à personalidade. Enfim, seguiu-se uma ordem de mudança, estátuas foram removidas, cidades foram nomeadas, como Stalingrado, que voltou a se chamar Volgogrado, né? E presos políticos foram libertados. Enfim, o regime soviético não deixou de ser autoritário. A repressão diminuiu em intensidade, mas o país continuava sendo controlado por um sistema de partido único e pela economia planificada. A vida da população melhorou em comparação com o de Stalin, como mais bens de consumo, moradias urbanas, mas persistiram limitações, burocracia pesada, pouca liberdade política, um modelo econômico rígido. No campo nacional, a União Soviética expandiu sua influência sobre a Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial, instalando no regime socialista na Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Romênia, Bulgária, né, Ucrânia, entre outros. Esses países foram incorporados ao bloco socialista. Peraí. Tá certo a falar socialista. Tá certo. Eu que tinha errado. Que se contrapunha ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Para essas nações, o socialismo significava estabilidade, industrialização. Grave engano. Mas, tipo, você tinha uma repressão política e ausência de liberdade democrática. Depois desse cara aqui, ó, você teve esse outro carinha aqui, ó. Leonid. Pronto, esse cara aqui, ó. Enfim, de 64 a 82, o período, a área era da estagnação. A União Soviética viveu estabilidade política, mas a economia era centralizada, começou a dar sinais de esgotamento, com baixo crescimento e escassez de consumo, né? Bem de consumo. Apesar disso, o regime mantinha empregos garantidos e oferecia certa visibilidade à população. Nos anos seguintes, a esse cara aqui, mantiveram a inércia do sistema, mas em
1985, olha aqui, ó. Mas em 1985, o que acontece? Nietzsche, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui chegou ao poder e tentou reformar o socialismo soviético com a perestroika, o nome é perestroika, né? Buscou descentralizar a economia, enfim, promoveu maior liberdade de expressão, transparência. Essas mudanças, porém, expuseram ainda mais fragilidade do sistema, economia fraca, nacionalismo, né, reprimido, nacionalismo, que foi prensado, né, em diversas repúblicas, insatisfação social crescente. O resultado foi a dissolução oficial da União Soviética em 91. Enfim, a grande questão histórica é: se Stalin tivesse vivido mais tempo, talvez a União Soviética teria durado mais, né? Talvez. A resposta não é simples. De um lado, Stalin mantinha o país unido pelo medo e pelo controle, né? Stalin mantinha o país unido. Stalin. Pulmão de ferro, né? Mas ele mantinha o país unido, entendeu? Pelo medo e pelo controle, que podia ter prolongado o regime. De outro lado, as falhas estruturais da economia planificada, a burocracia sufocante, a falta de inovação já ocorriam desde dentro, né? A União Soviética continuou existindo quase 40 anos após sua morte, mas seu destino já estava selado por fatores que o além de uma figura de um único líder. Assim, a União Soviética enfrentava um dilema: era uma parte do mundo território e influência, mas sua economia planificada, que funcionava bem em momentos de mobilização total, como na Segunda Guerra Mundial. Enfim, mas mostrou-se incapaz de sustentar crescimento e inovação no longo período. A censura e a repressão mantiveram o regime de pé por décadas, mas também geraram uma grande satisfação silenciosa quando, esse cara aqui, ó, encontrou espaço para se expressar. O que aconteceu? Precipitou o colapso, cara. Precipitou um colapso. Em resumo, é isso, cara. Só para explicar uma coisa: após a morte de Stalin, o poder foi dividido em um triunvirato, tá? Entre Beria, Lenkov e Khrushchev. Mas as alianças mudavam cada mês, mesmo de se aproximar como reformista, libertando prisioneiros e propondo abertura política, só que ninguém confiava nele. Ele era um homem que controlara os expurgos e a polícia secreta. Khrushchev percebeu que se não agisse, Beria tomaria o controle central, então organizou um golpe interno em junho de 53, apenas 3 meses após a morte de Stalin. Beria foi preso durante uma reunião, o Comitê Central do Governo. Ele foi julgado, secretamente executado em 53. Com Beria fora de jogo, Lenkov assumiu como primeiro-ministro, mas começou a perder o espaço político para Khrushchev, que usava seu controle do partido para ganhar apoio. Em 55, Khrushchev o derrotou politicamente e tornou-se líder supremo da União Soviética, ou seja, houve uma briga ali intensa, cheia de traições, medo, execuções, mas quem venceu foi um homem mais político e não violento. Nikita Khrushchev. Enfim, deixa eu explicar uma coisa, pessoal. Quando Stalin morre em 5 de março de 53, a União Soviética entrou em um vácuo político profundo. Ele havia centralizado tanto poder político que não existia mais número 2. Todo mundo tinha medo de se aproximar, entendeu? Do poder e acabar sendo próximo expurgado. Então ninguém ousava se destacar enquanto ele estava vivo. Assim que ele morreu, vários de seus antigos subordinados começaram a se enfrentar porque eles queriam o controle do país. Era uma guerra fria dentro do próprio país, né? Enfim, foi ali uma briga interna ali. Mas por que a União Soviética caiu? O nazismo alemão morreu com Hitler, mas o comunismo soviético sobreviveu por quase 40 anos depois de Stalin. O nazismo e o fascismo eram regimes personalistas, ou seja, giravam em torno de uma figura, de um líder. Hitler, Mussolini, eram da ideologia simbólico e emocional de todo o sistema. Quando eles morreram, o regime perdeu o eixo, o exército foi derrotado e o povo se rebelou. E não houve mais a ideia que sustentasse tudo. O Stalin, por outro lado, está em um sistema institucional muito mais sólido. Um partido comunista da União Soviética
era mais sólido. O comunismo soviético não dependia de Stalin, mas tinha uma máquina gigantesca, burocracia, economia, ideologia e militar que funcionava sozinha. Então Stalin não era o único som de tudo, ele era o guardião de uma estrutura já montada por Lenin e fortalecida ao longo das décadas. Bem após essa morte, o partido, o Exército Vermelho, a Polícia Secreta, os ministérios e a República Soviética continuaram funcionando. Além disso, a União Soviética não foi derrotada militarmente, como a Alemanha e a Itália, pelo contrário, era na Segunda Guerra Mundial e controlava metade da Europa. Onde o exército estrangeiro ocupou Moscou, e isso deu regime tempo de se estabilizar para se organizar. Enfim, outro fator importante eles acreditavam seriamente no projeto socialista, não necessariamente em Stalin, mas na ideia de uma sociedade comunista, de justiça social, de grandeza nacional, e após o terror, a crença no futuro socialista sobreviveu. Por isso, quando ele morreu, o sistema tremeu, mas não desmoronou. Khrushchev pode ajustar as coisas, ele pode ali, naquele momento ali. Khrushchev pode ajustar as coisas, tirar o culto, personalidade, aliviar a pressão, mas sem destruir a estrutura. A União Soviética, portanto, sobreviveu, não por causa de Stalin, mas por todo o sistema criado por trás, né? Enfim, quando ele morreu, você tinha ali vários nomes de disputa, né? Até a morte de Stalin, ninguém ali se aproximava do poder, né? Mas após a morte dele, você tinha várias pessoas que tiveram por se aproximar. Beria, Georgy Melankov, Nikita Khrushchev, por exemplo, poderia citar Beria, chefe da polícia secreta, muito temido, conhece todos os segredos do seio do regime, era considerado o homem mais perigoso da União Soviética depois de Stalin. Você tinha Georgy Melankov, um dos administradores do partido. O nome do partido era Tecnocrata, ligado à indústria, né? Isso que eu queria, um nome. Era um Tecnocrata, um nome que eu estava lembrando aqui, não o nome do partido, um nome que eu estava tentando lembrar, perdão. O nome do partido não, o nome que eu estava tentando lembrar aqui na minha cabeça, peraí. Enfim, Georgy Melankov chegou a ser nomeado como primeiro-ministro, e o tio Nikita Khrushchev, que tomou o poder mais tarde, mais carismático, esperto, que controlava o Partido Comunista em Moscou, era menos ideológico e mais pragmático. Enfim, tem o Molotov também, o velho diplomata da era de Stalin, mais influente, mas já enfraquecido. Enfim. Cara, pesquisem mais sobre Georgy Melankov, um dos administradores do partido. Eu tava com tanto ele na cabeça aqui que eu até confundi as minhas ideias aqui. Pesquisei Georgy Melankov. Vão se impressionar. Eu não sou comunista nem socialista, mas eu pesquiso tudo, tá? Só pra falar pra vocês. Ah, e uma coisa, Jesus Cristo, ele não era comunista. Tirem essa ideia maluca da cabeça de vocês, tá? Só pra falar isso.